Oi, gente! Boa noite! Noite de sexta-feira maravilhosa. Seja muito bem-vindo. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Para quem vai assistir essa live gravada, o nosso tema de hoje é para a gente falar, né, sobre como que você pode perder o seu medo de falar em público. Bom, eu resolvi, assim, trazer esse tema, né, para o nosso dia de hoje, porque o medo, ele é um dos principais, né, um dos principais sentimentos que a gente traz e ele nos atrapalha muito, né? Essa questão do medo. Através do medo, você desencadeia outros sentimentos e isso faz com que você desperte coisas em você que vai te prejudicar cada dia mais, né? Pode ser o medo de falar em público, né? O medo de a insegurança, né, que é despertado através do medo. Então, eu quis trazer esse tema para que você, né, que... Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Para que você, né, que está passando por isso, né, que tem o seu potencial, né, e a gente sabe que dentro de nós, né, existe a centelha divina e nós temos a capacidade, assim como grandes pessoas. Edna, responde para mim, você está conseguindo me ouvir bem aí? Só para testar aqui o microfone. Então, assim como você, né, e grandes pessoas que você admira, que você vê aí, ou seja, na televisão, ou seja, uma pessoa que você admira muito no seu ambiente de trabalho, essa pessoa, ela tem esse potencial e você também tem esse potencial, né? Todos nós somos capazes de fazer essas coisas. Obrigada, Edna, por confirmar. Nós somos capazes, né, de fazer grandes coisas também. Só que às vezes o que nos atrapalha é justamente essa nossa insegurança, né? Esse nosso medo, né? Então, eu decidi falar dessa questão do medo de falar em público também, né? Porque algumas das minhas alunas, elas estão migrando para o digital e uma das principais coisas que eu sempre bato na tecla é de que elas é a principal vendedora da ideia delas, da solução que elas querem entregar para o mundo. Então não existe pessoa melhor para falar do que você faz, né, da tua solução de vida para o mundo, do que você mesma, né? Você que está aí com a mão na massa todo dia, né? Você que faz o seu trabalho, desenvolve o teu trabalho, que você tenha um produto ou que tenha um serviço, não existe pessoa melhor para falar bem desse produto do que você, né? E às vezes a gente até acredita, né, que é uma empresa de marketing que tem que cuidar de tudo, né? A empresa de marketing, ela tem estratégias, ela pode te ajudar, mas você é a pessoa que vai ter que transmitir até para o pessoal de marketing essa sua ideia, esse seu benefício aí que você traz. Oi, Edson, seja bem-vindo. Então, o que que acontece, né? Por que que as pessoas têm medo, né? O que que acontece para que essas pessoas elas fiquem com medo? Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque assim, eu venho trilhando um caminho de autoconhecimento, né, junto com esse meu caminho do marketing, e eu venho percebendo, né, um padrão de que várias das pessoas que eu estive conversando, elas trazem em si os pequenos traumas, né, da infância ou da vivência dela no decorrer do seu amadurecimento. E aí eu comecei a cavucar também em mim, né, do porquê que eu sentia medo, né, de medo de falar em público, falar para as pessoas. E eu descobri, assim, no meu passado bem distante, que aos 4 anos de idade, eu acho que é uma das lembranças que eu tenho dessa minha idade. Eu não lembro de muitas coisas, né, da minha infância. E às vezes, quando eu consigo lembrar coisas, às vezes são coisas que traz muita alegria ou que traz, assim, uma repressão muito forte, né? Porque a minha forma de enxergar o mundo fazia com que eu me colocasse nessa situação. Então, quando eu tinha 4 anos, eu fui para a escola, né, para o jardim de infância, e eu entrei numa turma onde os meus amiguinhos, eles eram um pouquinho mais velhos que eu, né? A diferença era de 1 ano. Eu sempre fui a mais nova da minha turma e sempre, assim, a mais franzininha, né? Eu tenho um porte mais magrinho. Então, isso me colocava numa situação de meio que fragilidade, né? E aí, eu me lembro que um dia, isso eu tinha 4 anos, né? Que um dia eu pedi para minha professora, né, para ela me dar o lápis preto.
Só que naquele momento, né, eu peguei o lápis, apontei o dedinho, né, e falei para ela, me dá o lápis preto, né? Então, assim, eu tinha uma dificuldade de pronunciar o P junto com o R, né, para falar preto. Então eu falei, me dá o lápis preto. E naquele momento, a professora, eu não sei se por imaturidade, ou se ela não tinha formação, ou o que que era, né? Mas naquele momento, aquela frase soou como né, uma coisa engraçada. E aí ela sorriu, né? E ela sorriu e a turma inteira sorriu de mim também. E naquele momento eu não consegui levar aquele sorriso como uma coisa legal, né? Eu não consegui transmutar aquilo naquele momento. Eu fiquei super constrangida, né? Me doeu muito, eu fiquei muito triste. Continuei ali pintando meu desenho, né? Mas aquilo foi um baque para mim, né? Eu não estava preparada para ouvir daquele jeito, né? Para ouvir aquelas gargalhadas. Porque a única coisa que eu sentia era que eu tinha que me esconder. E naquele dia eu queria me esconder daquela situação, eu queria fugir. E isso, assim, eu vim carregando durante a minha infância e isso passou para a minha adolescência. Então, foi esse momento que eu percebi. E eu sinto assim, que assim como eu, você também pode ser que traga em você algumas, né, algumas características que hoje te atrapalham na vida adulta, mas que você não sabe ao certo onde foi que isso aconteceu, como que isso aconteceu, e isso vem te atrapalhando até hoje, né? Então, esse medo de falar em público, às vezes ele pode ter acontecido com você da mesma forma que aconteceu comigo, né? Pode ter sido numa situação assim de gargalhada, né? Pode ter sido numa outra situação onde você precisou contar alguma coisa para alguém e aí a pessoa não te deu atenção, você não foi ouvida, aí você se fechou, né? Você não queria mais ouvir o que ela tinha para dizer. E também diversas outras coisas, né? Talvez vocês aí que estão me escutando, vocês podem ter aí, pode ter vindo alguma memória para vocês de por que você sentiu vergonha às vezes de falar alguma coisa para alguém, né? Você pode ter sido tratado mal, né? Se quiser escrever no comentário, pode escrever para compartilhar um pouquinho dessa experiência também aqui comigo, né? Então, eu vim assim trabalhando desde quando eu me deparei com essa situação, né? Que eu precisava melhorar esse aspecto, né? Então, uma das coisas que hoje eu percebo que as pessoas acreditam às vezes, né? Que elas não conseguem se comunicar, é justamente isso, né? No meu caso, as pessoas sorriram de mim e eu carreguei isso e fiquei com essa crença. Hoje você pode às vezes não querer falar, porque você pode ser que acredite que o outro, né, vai te julgar, né? O outro vai te julgar, né? E um dos mandamentos, né, de Deus, né, é que não julgarás, né? Jesus disse, não julgarás. Oi, Milza, querida! Que maravilha ter você aqui! Seja bem-vinda! Estamos aqui falando sobre a nossa relação com o medo, né? De como lidar com essa questão do medo e como que a gente consegue vencer o medo, né? E aí, na minha história, eu trago isso, né? De que eu passei por essa experiência na infância, eu trouxe ela para a minha fase adulta, e aí teve um episódio, assim, de quando... Ah, tá, eu estava contando antes aqui, né? Que às vezes você, na tua fase adulta, você se depara com a posição de querer compartilhar alguma coisa com alguém, né? Pode ser online, pode ser na vida real mesmo, às vezes para defender um TCC, às vezes para fazer uma apresentação, né? Você tem uma super habilidade, as pessoas querem que você compartilhe isso com alguém, mas você trava, você não consegue fazer, né? Você não consegue compartilhar porque você pode estar com medo do julgamento, né, da outra pessoa. Você pode estar aqui na tua cabeça maquinando, nossa, e se eu gaguejar? O que a outra pessoa vai pensar de mim, né? Nossa, e se eu falar uma palavra errada? O que as pessoas vão falar de mim? E se eu fizer feio aqui na frente de todo mundo, né? E as pessoas saírem falando de mim, né? Porque assim, a gente fica muito apegado a essas coisinhas e essas coisinhas elas impedem, né? Impede a gente de crescer, né? Da gente florescer, seja em qualquer aspecto da nossa vida, assim, por causa desse medo, desse julgamento, né? De achar o que o outro está pensando. E na real, o outro está tão ocupado e tão preocupado com as coisas dele também, né? Porque o outro também tem as fragilidades dele. E aí é óbvio que talvez a pessoa não vai ter tempo para ficar te observando tão a fundo assim, né? De cair nesse julgamento tão profundo. E às vezes então esse medo que a gente traz é um medo só nosso, né? Ninguém tá ali apontando o dedo, ninguém tá
Então, a partir do momento que a gente começa a ter esse ponto de vista, né, a começar a perceber que o outro, ele não está ali para ficar nos apontando dele, se a gente começar a apagar isso, a gente vai começar a nutrir outras energias para a vida da gente, né? Então, assim, uma das coisas que a gente pode, né, começar a ir exercitando é isso, né, de não achar, não parar de ficar pensando o que o outro está pensando. Né? Vamos focar no que a gente quer transmitir para o mundo, na nossa mensagem, para aí sim a gente começar, né, a colocar, a usar esse nosso chakra da garganta para trazer realmente a nossa mensagem para o mundo, porque existe uma energia que quer impedir, né, de a gente fazer o nosso papel no mundo, né, e a gente não pode permitir que isso aconteça, a gente tem que colocar para fora, né, tudo que a gente sente, o que a gente sabe, o que a gente pode trazer de mensagem para transformar a vida do outro, a vida das pessoas como um todo, né. Bom, eu fiz aqui algumas anotaçõezinhas, assim, bem legais, né, tipo, trazendo pro lado do empreendedorismo, né, essa questão do medo, né, quando a gente tem esse medo, a gente às vezes acaba colocando a responsabilidade do sucesso do nosso negócio para que a outra pessoa faça, né, e igual eu falei antes para vocês, né, que as minhas alunas, eu peço muito para elas, né, façam os stories, né, porque daí eu até consigo entender melhor como que é a filosofia, né, como que ela percebe essa transformação que ela causa na vida da pessoa através de um vídeo, né, depois que eu assisto um vídeo dela, eu consigo entender melhor ela, né, e aí às vezes eu falo para ela assim, faz um story, né, registra ali a sua rotina, coloca alguma coisa, se você não quer aparecer na câmera, filma um pouquinho da sua, né, dos seus bastidores, mostra pra gente como que é. E assim, aos pouquinhos, né, a pessoa ela consegue ir se soltando, né? Eu falo isso assim por experiência própria, né? Porque por muito tempo eu fiquei com medo, né? Eu fiquei assustada. Meu Deus, o que o povo vai pensar de mim? Não posso colocar isso para ninguém ver, é o meu segredo, 7 chaves e tal. Bom, o que eu anotei mais aqui? Porque tá. Bom, então eu vou contar uma parte da minha vida assim que é muito engraçado, que teve um momento assim que eu acho que eu tava assim com uns 20 anos mais ou menos, né? E eu vinha assim carregando esse meu medo. Eu lembro que eu caminhava à noite na rua, né? Se eu tinha que sair, eu ia lá para o outro lado da rua para que ninguém me visse, né? Eu ia para o outro lado onde não tinha movimento nenhum, eu passava pelo lado mais escurinho para que ninguém me visse. Né? Aí eu comecei a trabalhar, né? Eu tive meu primeiro emprego de CLT, né? Eu tive uma experiência fantástica. E aí eu estive em sala de aula, né? Lidando com crianças, né? Com adultos, né? Os outros colaboradores. E aí chegou um determinado dia, né? Eu sempre fui esse meio da tecnologia, né? Sempre gostei de fuçar na internet, criar coisas compartilhadas, facilitar um pouco a vida através de ferramentas digitais. E aí um dia eu recebi uma proposta, né? Uma proposta para foi uma promoção dentro da mesma empresa e eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu entrei em pânico, naquele momento assim, eu entrei em pânico porque eu já imaginava, ou seja, aquele meu medo de falar, ele já veio para cima de mim e falou assim, olha, se você aceitar essa proposta, você vai ter que falar em público, você vai ter que atender o telefone, você vai ter... Oi, Renata, seja bem-vinda. Oi, Rafa. E aí você vai ter que falar em público, você vai ter que atender o telefone. E aquilo assim já foi me deixando cada vez mais pequena, sabe? E os meus medos cada vez maiores. E aí, o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque essa área que eu estava indo era a área de atendimento, né? Então, no atendimento, as pessoas elas chegam para você, né? Elas chegam assim com os problemas dela, com as dúvidas dela. E eu ficava pensando, meu Deus, e agora? Eu vou tremer, porque além de eu já ter medo das pessoas, né, de falarem comigo, como é que eu vou ter tanta segurança para resolver coisas das quais eu ainda não domino, né? Porque uma das formas de você vencer o teu medo é de você dominar o assunto, aquele ao qual você tem que prestar conta, né, para as pessoas, esclarecer dúvidas. Então, quanto mais você se apropria desse conhecimento, né, mais você sente segurança e esse medo se afasta de você.
Então aí, naquele dia que esse meu medo subiu assim, que ele ficou maior do que eu falei, meu Deus, agora o que que eu faço? Eu fico aqui na minha zona de conforto, ou eu aceito esse convite e vou me virar para poder, né, fazer com que esse medo não me atrapalhe no meu trabalho. E aí eu tive assim, acho que uns 2 dias só para pensar, ou foi um dia, foi uma coisa muito rápida. E aí eu decidi, eu aceitei, né? Mas eu aceitei assim, meu Deus, só eu mesmo para entender naquele momento como é que eu tive coragem, né? Eu tive coragem, eu não acredito que eu tive coragem. Eu aceitei e eu fui. E aí quando eu aceitei esse trabalho, né, essa promoção, uma das coisas que eu me apeguei muito assim foi a a me apropriar mesmo do conhecimento, né, daquele setor que eu estava participando. Eu comecei a ler os manuais, né, do que tinha lá, e todas as perguntas que eu recebia, né, se eu não soubesse responder, eu anotava essas perguntas, buscava a informação de volta, dava o retorno para a pessoa. Então, eu comecei a me nutrir de muitas informações, de muitas ferramentas que me ajudaram a ter coragem. Isso foi me encorajando. E quando foi assim, num determinado momento, eu percebi, nossa, não é que agora eu me sinto mais segura, né? Eu não tenho mais medo, eu falo com tranquilidade, eu atendo as pessoas, eu ligo para as pessoas. E o medo não é que ele foi embora, mas assim, sempre que surge uma coisa nova, o medo ele tá ali, né? O medo ele não desaparece, ele sempre tá com a gente, só que a gente tem que começar a olhar ele assim de cima, né? A gente observar que, nossa, ele existe. Então, assim, toda vez que eu venho fazer uma live aqui, meu coração dá umas batidinhas assim, ó, são umas batidas bem boas, né? Eu fico assim, ai, que eufórica, eu vou estar lá falando, vai ter gente me olhando. Mas assim, eu já não tenho mais esse medo, assim, de, eu vou gaguejar. Se eu gaguejar, tá tudo bem, não tem problema. Se a gente se observar no nosso dia a dia, oi, Ala, seja bem-vinda. Se a gente se observar no nosso dia a dia, a gente não é o tempo todo perfeito, a gente não tá falando o tempo todo certinho. E tá tudo bem, a gente pode gaguejar, a gente pode dar uma tossida de vez em quando, não tem problema. A gente pode parar para tomar uma água assim também, ó, não tem problema. E aí, se a gente entende isso, a gente consegue trazer para a gente uma segurança maior, né? E a gente consegue manifestar a nossa potência, né, como seres humanos, para poder trazer a nossa mensagem para o mundo. Oi, Betânia, seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre como superar o nosso medo, né? Agora sim que a gente está no digital, eu sei que muita gente está em casa hoje, faz materiais, trabalhos, né? Faz coisas incríveis. E às vezes está faltando só perder um pouquinho o medinho para poder trazer esse talento aqui para o digital. E assim, a minha proposta de estar falando sobre essa questão do medo é trazer mais pessoas para vir falar sobre os trabalhos dela, mostrar a rotina de trabalho, né? Igual o seu trabalho com artesanato, igual a Ladeide, ela trabalha com artesanato, ela está aqui ouvindo a gente. E ela trazer esse engajamento para atrair mais pessoas para conviver com ela ali no digital, né? Mostrar os bastidores, mostrar como que é a textura, às vezes se for do crochê que ela faz, tem vários trabalhos. E as pessoas, elas compram de pessoas, né? No marketing digital a gente percebe isso, que a pessoa, ela se conecta mais com uma outra pessoa que mostra a realidade dela, que mostra a vulnerabilidade, né? De ela expor ali que ela é uma pessoa mesmo, né? Que ela tá ali, que ela tá batalhando, que ela tá tendo vitórias. E isso, assim, conecta, atrai pessoas para comprar da gente também, né? Atrai pessoas para querer aquilo que a gente faz com muito amor, dedicação, né? Que a gente tá ali, porque o digital é a nossa empresa também, né? E a nossa empresa veio para dentro da nossa casa. A gente precisa, né, tirar esse nosso medo. Bom, então eu já falei para vocês, né, contei um pouquinho da minha história, de como que foi, de como que eu era lá pequenininha, né, que eu tinha medo. E aí eu cresci, e aí eu superei o meu medo. E tem uma coisa assim que eu queria falar quando eu cheguei na faculdade, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu ainda tinha bastante medo de fazer a apresentação dos trabalhos. Eu sempre conseguia desenvolver muito os meus trabalhos. Só que chegava na hora de falar, de apresentar, eu travava na hora. Tudo que eu sabia, eu já não sabia mais. Eu não conseguia fazer nada, eu ficava parada. E eu lembro que na minha apresentação do TCC,
já foi bem diferente, né? Eu entrei num tema assim que eu gostei tanto, né? Que eu fui falar de inbound marketing, que já no finalzinho da faculdade eu entrei em contato com marketing e eu fiquei assim maravilhada com isso. E aí eu apliquei a minha pesquisa lá no meu local onde eu trabalhava, em escola e tal. E eu senti assim que aquilo era uma possibilidade, uma porta, né, que se abria muito boa para mim. E aí foi um assunto que eu super dominei. E aí no dia da minha apresentação do TCC, eu fiquei muito feliz, porque no final da apresentação eu tirei uma nota boa. Eu treinei algumas vezes, mas assim eu senti que eu consegui me soltar. E aí o meu professor, né, que a gente ainda tem assim uma relação aqui no online, ele falou para mim: "Nossa, Yara, você podia dar aula também". E eu fiquei assim: "Meu Deus, eu não acredito, será mesmo?" Eu aqui morrendo de medo por dentro e ele falando que eu podia dar aula. Ou seja, às vezes a outra pessoa já até descobriu, né, já percebeu que a gente já não tem mais o medo e a gente às vezes ainda está se bloqueando, né? Oi, Aleg, seja bem-vindo. E aí a gente ainda está se bloqueando, né, para não deixar a nossa estrela brilhar, né, o mais alto que pode. Bom, essa nossa live de hoje é uma live muito rápida, mas eu tenho assim uma experiência para compartilhar com vocês de como que vocês podem, né, fazer com que esse medo que vocês ainda trazem com vocês, que às vezes vocês não sabem de onde que ele veio, para que vocês apliquem aí na sua vida, para que você sinta essa transformação e para que você queira crescer, né? Trazendo a sua mensagem, trazendo a sua coragem, principalmente, né, para o digital. Depois tudo vai voltar, né? Você vai ter o teu trabalho ali com as outras pessoas, você vai ver o tanto que você cresceu profissionalmente, como que você conhece mais de si e mais do seu produto, né? Uma coisa que eu percebo bastante também é que quando a gente começa a expor, a falar sobre o que a gente faz, a gente começa a entender melhor os nossos processos, né? Tipo assim, quando você entende de um assunto, digamos que eu seja uma expert em, deixa eu pegar aqui o nicho assim, em, em Pilates, né? Que é uma coisa que eu estou praticando Pilates, está sendo muito bom para mim, mas imagina só, você é a professora do Pilates, e aí, para você transmitir o conhecimento para o outro, para você se conectar com o outro, você vai ter que educar essa pessoa, né? E o educar é levar informações para essa pessoa. E aí, o que você vai ter que fazer? Se você tiver que definir o que é Pilates, por exemplo, você vai ter algumas coisas aqui na tua cabeça que você já estudou, você se especializou, só que mais do que isso, né, você vai ter que voltar, né, para os seus estudos um pouquinho, focar em várias outras fontes e você vai trazer uma outra resposta baseada no que você já acredita, baseado em outros conhecimentos e vai trazer uma resposta, né, o que é o Pilates. Então você vai ter ali uma coisa que você construiu para você transmitir para outra pessoa. Ou seja, você ficou um pouquinho melhor naquilo que você já faz. Né? Então, se for perguntado para você, né, que atua no Pilates, por que você faz Pilates? Né? Para que o Pilates é bom? Para que o Pilates serve? Aí o que você vai ter que fazer? Nossa, Pilates serve para tudo. Será que é para tudo mesmo? Quem precisa do Pilates? Né? Existe um grupo de pessoas que precisam do Pilates. Quem são essas pessoas? Ah, então vou ter que pesquisar quem são essas pessoas. Então, quando eu faço essa busca, eu estou conhecendo melhor do meu produto. Às vezes eu descubro coisas que eu não fazia ideia de que aquele produto resolvia, né? Eu não sabia, não tinha ideia de que o Pilates me trazia para o presente, né? Me mantinha presente, me mantinha com a minha mente e o meu corpo conectado. Então, quando eu pesquiso, eu vou descobrir isso, né? Coisas que outros especialistas já contam, né? Que tem fontes que diz isso. Então, você volta e você faz uma repescagem de toda essa sabedoria. E aí, então, é legal essa questão de você ensinar, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você domina sobre o seu assunto e mais você se sente segura, né? Você não fica com medo, porque você está estudando sempre, reavaliando, né? Vendo novas fontes. Então, essa é uma coisa muito legal. E aqui no digital é isso, né? No digital não tem muito segredo, é você ensinar o que você sabe, né? E para você ensinar o que você sabe, você vai ter que se colocar no lugar da outra pessoa, né? Imaginar o que essa pessoa pesquisaria para que ela encontre você como uma solução, né? Se é um artesanato, por exemplo. Digamos que a Ladeide, ela tem um produto que eu acho muito legal, que é um crochê com barbante bem grosso, assim, é uma malha, eu acho, não tenho muita certeza.
Mas imagina só, se uma mãe está procurando por uma coisa assim, um material estofado, fofinho, confortável, que ela possa colocar o bebê dentro e o bebê não vai bater a cabeça, né? Eu acho que desse material dá para construir esse bercinho, né, feito daquele material fofinho. Então, assim, às vezes a mãe está procurando uma coisa que ela não tem na imaginação dela o que é de fato, e você está ali ensinando isso para essa mãe, né? Ensinando para ela que ela pode ter uma coisa dessa, de que é feito aquilo ali, que material que é antialérgico, né? Tem uma textura por dentro que é fofinha. Então, assim, às vezes essa mãe não estava procurando por isso, porque ela não conhecia, e às vezes ela acaba conhecendo. É malha, né, Ala? Então, é uma malha assim com uma coisa fofinha. E às vezes você pode alcançar essa pessoa que está precisando daquilo. Então, assim, é tentar entender o que a outra pessoa buscaria, porque a pessoa ela não vai buscar exatamente pelo que você oferece, né? Nem sempre que eu estou pesquisando por um produto X, eu vou digitar o nome desse produto na internet. Às vezes a solução para o que eu preciso é outra coisa e a solução vai ser você. Então, quanto mais você ensinar para as pessoas diversas formas de você usar o seu produto, né? Você vai conseguir atrair essa pessoa que precisa daquela solução. Ah, e tem como é para Moisés. É o Moisés, ela diz, que é aquele bercinho assim que coloca o bebezinho dentro, né? Então feito de malha, assim, bem fofinho. Então é uma solução. Ou seja, se ela colocar lá só Moisés, né? Aqui está o Moisés, mas quem que é Moisés, né? A pessoa não sabe. Mas às vezes ela pode explicar, né? Para que serve, pode mostrar os bastidores dela, né? Pode fazer uma demonstração. E aí as pessoas vão se conectando com aquilo e isso vai se espalhando, né? Bom, então essa é uma forma, né, de você conseguir se conectar mais com as pessoas, mostrando o que você faz não pelo nome exatamente, né, mas por uma dúvida que a pessoa tenha. E isso serve para todas as áreas também. Então, o falar é fundamental. Quanto mais você estudar sobre o seu produto, mais você falar sobre ele, mais você vai dominar diversas formas de como que você pode entregar isso para a pessoa, né, em forma de comunicação, através da tua comunicação. Bom, então eu tenho uma coisa bem legal para dividir com vocês, é um exercício, né, que eu aprendi assim. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu estou aqui nessa minha busca espiritual também. Oi, Luan, seja bem-vindo. Eu estou aqui nessa minha busca espiritual também, de autoconhecimento, né? Eu lembro que quando eu tinha assim, uns 18 anos, eu me bati assim, numa tecla de que conheça-te a ti mesmo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse conheça-te a ti mesmo, ele ficou muito enraizado, assim, eu sempre me martelando muito, né? E nada mais é do que a gente, de fato, nos conhecer mesmo, né? Buscar a resposta dentro de nós, a gente precisa buscar essa resposta. E muitas das coisas estão aqui na nossa mente, né? A gente tem, assim, um mentor, né? Acho que todas as pessoas que já fizeram alguma sessão de coach ou pesquisou um pouco sobre coach, sabe que tem um cara super expert, né? Ele já não está mais entre nós, né? Que é Napoleão Hill, que ele diz, né? Que tudo o que sua mente pode conceber e acreditar, a sua mente pode realizar, né? Tudo que você pensa, você pode materializar, né? Se você observar em volta, todas essas coisas que existem, que não são coisas naturais da própria natureza, foram criadas por seres humanos, ou seja, a pessoa pensou e ela materializou aquilo, né? Ela criou estratégias para materializar aquilo. Então, da mesma forma que eu pensei na minha mente, eu criei um objeto, você pode também. Então, a primeira coisa está aqui dentro, né? Vamos conhecer a nossa casinha aqui dentro para que a gente consiga mudar os nossos padrões de pensamento e materializar coisas que a gente gostaria que realizasse. Porque quando a gente não pensa no que a gente quer que se materialize, essa coisa que a gente não quer que aconteça, ela acontece também. Porque o universo, ele se materializa à medida que você pensa, né? Então, se você pensa, eu não quero isso, é isso que vai acontecer, né? Porque você está pensando naquilo. Então, a tua mente é muito poderosa, né? O teu inconsciente principalmente, né? Às vezes não só o que você pensa, eu quero, eu quero, eu quero, isso às vezes não vai acontecer, mas o que está no teu inconsciente, né? Que é o nosso condicionamento, aquilo que a gente traz de muito longe, desde que a gente nasceu, dentro da nossa cultura, isso está aqui dentro, né? Tá guardado. E se a gente não der uma limpadinha, colocar coisas novas, vai ficar se repetindo padrões que a gente não quer que se repita. Ele não é nosso. Ixi, minha telinha virou aqui, mas tá tudo bem.
Às vezes esse medo ele nem é seu, às vezes esse medo é do seu pai, esse medo é lá da sua avó, é dos seus ancestrais, não é seu. Só que você nasceu na cultura e aquele medo foi passando de geração para geração e ele está em você, né? Pode ser que o teu medo não seja dessa existência, né? De sua mesmo. Você pode ter absorvido aí no teu convívio, né? Então eu trouxe um exercício assim bem legal. O ano passado, né, em 2019, no final de 2009, eu estava em Mogi das Cruzes. E antes disso eu estava em Alto Paraíso, né, e eu participei de muitos círculos, né, com outras mulheres que estavam na busca do autoconhecimento. E um exercício muito simples que a gente sempre fazia nos nossos círculos era um exercício que eu vou passar aqui para vocês, tá? Que isso eu repeti em Mogi e funcionou super bem. E eu gostaria que você fizesse também esse exercício para que você consiga, né, acessar aqui dentro, reprogramar a sua mente, para que você pare de ficar com medo de expor a sua potência, né, de ser a sua verdade, de manifestar o que você veio dizer para o mundo. Porque você tem uma mensagem para você dizer para o mundo, né? Só que você não sabe o que é, porque você está com medo. Então, quando você parar um pouquinho de ter medo, parar de, né, de se esconder, né, de ficar pensando no que o outro está pensando, você vai conseguir acessar a sua potência, né? Você vai conseguir ser essa potência que você precisa ser para manifestar a sua mensagem. Então, gente, é uma coisa super simples, né? E o primeiro passo é você acreditar. Você vai ter que acreditar, vai ter que fazer e seguir esse passo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, né, quando terminar essa live, ou quando você se sentir bem para fazer isso, você vai pegar um papel em branco e você vai anotar 10 coisas, né? 10. Se você tiver mais de 10 que vier na tua cabeça, ótimo, melhor ainda. Mas 10 já são suficientes. Você vai anotar 10 coisas que te passam na cabeça quando você pensa que você vai falar em público, que você vai contar alguma coisa para alguém, né? Que você vai, digamos que você está num palco, por exemplo. Né? Se imagina, mentaliza você ali no palco, e aí você tá ali, você e seu coração batendo forte, suas pernas tremendo, sua mão suando, e aí imagina o que passa na tua cabeça naquele momento, né? Às vezes é uma coisa que você nem sabe, você vai investigar profundamente o que te passa na cabeça naquele momento, né? Eu trouxe algumas ideias aqui do que às vezes passava na minha cabeça, né? Passava na minha cabeça. As pessoas vão rir de mim, né? Porque foi a primeira coisa que me aconteceu. As pessoas vão rir de mim. E eu ficava morrendo de medo da pessoa rir de mim. E se a pessoa risse de mim, acho que eu queria chorar. Então, as pessoas vão rir de mim, pode ser uma coisa que está te pegando, né? Às vezes nem aconteceu, né? Mas está na tua cabeça que vai acontecer isso. Então, anota nesse papel, né? As pessoas vão rir de mim. É o medo que você tem. Outra coisa, vou ficar vermelha, as pessoas vão notar que eu estou vermelha e que eu estou com vergonha. Anota também que você vai ficar vermelha na hora que você estiver falando. Outra coisa, eu vou gaguejar. Gente, anota isso, porque tem gente que tem medo disso e nem sabe que tem medo disso. Então anota, eu vou gaguejar? Então você está com medo de gaguejar? Então anota no papel. Então eu vou esquecer o que eu preciso de falar. Anota que você vai esquecer que precisa de falar. Talvez você tenha um assunto, você super domina esse assunto, mas quando alguém te pergunta, o que você faz? Aí você, não sei. Fica estátua, não sabe. Você está com medo de falar e não der bom. Mas anota aí essas coisas que vai dar bom. Outro exemplo que eu trouxe aqui, né? Eu vou ter medo das pessoas me julgar. Né? O que é o julgamento? É quando a pessoa aponta o dedo, né? Começa a dizer, mas aquilo ali não ficou bom. Você poderia ter falado assim, assim, assado. Não sei o que. Isso é o julgamento. Mas os julgamentos são pontos de vista, né? Quando você entende que os julgamentos são pontos de vista, não é a real verdade absoluta sobre você, você vai entender que o julgamento é só o ponto de vista do outro e tá tudo bem, é o que ele enxerga, são as lentes dele, não é a sua lente, é a lente dele. Então, o que o outro fala sobre você é mais sobre ele do que sobre você. Então, o julgamento é uma coisa bem legal de você anotar, né? O julgamento. Outra coisa aqui, você vai ter medo, né? Do que vão contar para os outros. Você fica com medo do que as outras pessoas vão sair falando de você, né? E dizer que foi ridículo o que você fez. Anote isso também. Põe lá no seu papel. Beleza, você já fez isso, né? Digamos que você já tenha feito isso. Aí o próximo passo que você vai fazer
né? Caso você tenha interesse de desbloquear o teu medo também de ficar na frente da sua câmera, né? De expor o teu talento, de expor o teu trabalho, a tua opinião, aí você vai fazer um segundo passo também, que vai ser, você vai ligar o teu celular na tua câmera, não precisa estar em rede social nenhuma, o seu celular é normal, a tua câmera normal, que vai o teu vídeo vai para a tua galeria, você abre a tua câmera, e aí você vai pegar esse papel que você escreveu, e você vai ler em voz alta. Vai para um cantinho na tua casa, onde ninguém vai te ver, né? Porque se você tem medo de falar em público, provavelmente você não quer que ninguém veja que você está fazendo isso. Então vai para um cantinho para você se sentir seguro, você vai estar lá no teu espaço, no teu palco, no teu auditório, e você vai repetir em voz alta todas as coisas que você diz que você tem medo, tá? Você vai fazer isso em voz alta e você vai filmar. Você pode, inclusive, se olhar, como é que você repete aquilo, se quiser colocar a câmera de lado, vai falando e vai observando você ali, né? Você vai ter um vídeo gravado te mostrando esse você falando isso, né? Porque esse é o você antes de você deixar de ter medo. Beleza, você fez isso, você vai pegar esse papel que você escreveu todos os seus medos e você vai queimar ele, né? Você pode pegar uma velinha, né? Num lugar bem seguro, num lugar que não pega fogo, não incendeia a tua casa, tá? Você coloca ali no cantinho, pega uma vela e queima todo o seu papel, né? Observa o papel como que ele queima, né? Mantenha a presença, o teu pensamento ele tem que estar ali naquele momento, naquela ação. Você não pode estar viajando, imaginando outras coisas, blá blá blá. Você tem que ficar ali, presente, focado, né? Porque, gente, o nosso pensamento ele é muito forte, né? Então a sua mente tem que estar ali, naquela ação. Então você vai começar a queimar o papel. E a cada momento que você vê que o papel ele tá se desmaterializando, né, tá virando cinza, você vai ter dentro de você essa sensação de que é tudo isso que você não quer que aconteça, é o que está indo embora naquele momento, né? E você vai sentindo um alívio. Vai queimando e vai tentando trazer para você essa sensação de alívio, né? Vai sentindo descarregada disso, descarregado dessa coisa. Você não está mais carregando aquilo, então vai queimando tudo. Imagina que pronto, passou. Tenha o sentimento de gratidão enquanto você faz isso, né? Tenha pensamentos bons. Imagina que aquilo já não te pertence mais. Dê adeus para tudo aquilo que não te agrada, que te atrapalha, que te impede de trazer a sua mensagem para o mundo, né? Coloca isso assim como meta. Eu não quero ser atrapalhada. Eu não quero que isso que não é meu me acompanhe sempre. Eu não quero. Então dê tchau para aquilo. Bom, aí você já fez isso. Você já queimou. Você tem um vídeo guardado sobre isso. E deixa ali aquele vídeo. O outro exercício que você vai fazer, que vai ser o seguinte, sempre que existe um copo cheio, que você faz essa ação, né? Imaginamos que você é um copo de água, cheio de água. E aí, no momento que você fizer esse queimar o papel, o seu copo ele vai dar uma esvaziada, né? O seu copo, que é o teu pensamento, ele deu uma esvaziada de coisas, de traumas que você não quer carregar. Então, quando ele esvazia um pouquinho, você vai ter espaço para preencher com coisas novas. E aí, nesse espaço que abriu de coisas novas, você vai preencher agora com coisas novas, tá? Para que ele não encha com outras coisas que você não queira. Aí, o que você vai fazer? Você vai repetir o mesmo processo. Só que você vai repetir esse processo com a parte contrária. Oi, Denis, seja bem-vindo. Você vai repetir com uma outra ação. Você vai pegar um outro papel em branco, né? A gente vai fazer igual o Napoleão Hill diz, né? Você tem um papel, escreva tudo que você deseja, né? Que eu vou te ensinar como é que você chega lá. Então, nesse papel, você vai escrever todas as coisas que você gostaria de sentir quando você for falar em público, né? Que sentimento que você quer ter quando você for falar em público? Aí você vai anotar, você quer ter o sentimento você quer se sentir confiante. Então, escreve confiante, né? Coloque sempre as coisas positivas que você quer que aconteça. Oi, Digão, seja bem-vindo! Então, você vai colocar todas as coisas positivas que você quer que aconteça, né? Confiança, né? Você vai colocar ali que errar, né? Errar é uma coisa humana. Se você gaguejar, não tem problema, né? Se você sentir um frio na barriga, não tem problema. Então, você vai colocar assim que errar é humano. As pessoas, elas vão errar, vão gaguejar e tá tudo bem. Oi, Lília! Seja bem-vinda, amiga! E aí, a gente está aqui na segunda parte do passo a passo que eu estou trazendo aqui de como que você pode perder o medo. Se você acabou de chegar, depois pode rever a nossa live, tem o passo número 1 que a gente já passou.
agora estamos na segunda parte, né? E aí outra coisa que você pode escrever no seu papel é que às vezes o medo te acompanha só para poder te manter num estado de segurança, né? O medo ele não é uma coisa ruim, né? Você pode escrever que o medo é uma coisa boa, mas ele tem que estar numa posição ali que ele não te domina, que ele existe, né? É impossível eu te falar aqui que você nunca vai sentir medo na sua vida, porque você vai sentir medo, né? Mas está tudo bem, você agora sabe, você se conhece, você sabe até onde o seu medo ele pode invadir você, né? Você controla ele, fala, ó, medo, você tá aí, eu tô te vendo, tá tudo bem, tá tudo sob controle, não precisa me invadir, eu tô aqui, tá tudo bem, tá bom? Mas o medo, ele é legal também, né? O medo, ele ajuda a gente a se proteger também. Só que, às vezes, ele acontece de forma inconveniente, né? Oi, Efigênia, seja bem-vinda, querida. E aí você vai continuar escrevendo. Então, coloque no seu papel todas as coisas que você quer sentir quando você for falar em público, seja na sua câmera ali para fazer o seu, né, para mostrar seus bastidores, seja para você falar com um grupo de pessoas. Coloca todos os sentimentos, né? Eu quero sentir confiança, eu quero sentir segurança na minha fala, eu quero lembrar de todas as coisas que eu preciso falar, eu quero eu quero conseguir transmitir a minha mensagem, né? Eu quero impactar pessoas. Então você vai listar todos os sentimentos, né? Que seriam todos os sentimentos mais ou menos contrários do que você não quer. Então você quer tudo que é bom, tudo que vai te fazer sentir uma pessoa que se sente segura e confiante para trazer, para levar a sua mensagem, né? Para se desenvolver como pessoa, tanto no trabalho como, né, no teu lado pessoal. São palavras de coragem, né? Frases de coragem, de positividade, tudo isso aí que você precisa. E você fez a tua lista, você vai fazer a mesma coisa, você vai ligar a tua câmera, caso a sua intenção seja de perder o medo de falar em público na tua câmera, né, para a tua audiência. Então você vai ligar a tua câmera offline, né, não precisa você estar no Instagram fazendo ao vivo, não precisa. A ideia aqui não é expor você, a ideia é que você exercita isso. Aí você vai ligar a tua câmera e vai repetir em voz alta todas as coisas que você quer atrair para você, né? A sua mente se esvaziou de coisas que você não quer. Agora você vai preencher com o que você quer. E aí você vai ler, né? Você vai sentir aquele sentimento mesmo, você vai se imaginar aquela pessoa que, uau, eu estou aqui na frente de todo mundo falando e tá tudo bem, e eu tô me sentindo confortável, não tô sentindo minha barriga doer, não tô sentindo nada disso. E vai repetindo todas as suas frases, né? Isso é um remindset, né? Uma reprogramação mental. E isso funciona, gente. Funciona mesmo. Funcionou comigo, né? Funcionou para várias coisas, né? Várias coisas que eu queria transmutar na minha vida, eu fiz. E aí, depois que você filmou, você falando em voz alta, toda coisa boa que você quer que aconteça, né? Que você, a partir de hoje, você é esse ser humano transformado. Finalizou, você desliga lá a sua câmera, deixa lá o seu vídeo guardado e você vai mais uma vez pegar o seu papelzinho e você vai queimar, né? Você vai queimar o papelzinho e vai sentir gratidão quando você estiver queimando, vai sentir que você está recebendo, né, essa energia que você quer, essa coragem, né, essa força de vontade, essa garra que você quer, né? Esse sentimento de que você quer conseguir materializar tudo aquilo que às vezes você fica olhando aí, né? Você olha que, o fulano consegue falar em público, eu não consigo. Né? Você vai conseguir também, é só você preencher o teu vasinho, o teu copinho ali de coisas boas e vai dar certo também. E aí, você repetiu em voz alta, você filmou, você já queimou, beleza. Aí você vai pegar os seus 2 vídeos, né, no momento que você se sentir mais confortável, né, sinta essa energia que vai acontecer dos 2 momentos aí, do que você queimou, que você não quer, do que você queimou, que você quer que fique contigo. E aí, você em um outro momento que já tá tudo bem, você vai assistir esses 2 vídeos, né, e você vai se observar, o seu antes, o seu depois, né, você já vai ver a transformação ali, nos 2. Mas é importante você ter esse sentimento, né, esse sentimento de despedida daquilo que você não quer, e esse sentimento de seja bem-vindo àquilo que eu quero, de gratidão, que maravilha, que bom que eu acessei isso que eu tanto queria, né? Oi, oi, seja bem-vinda, querida! E aí você vai sentir tudo isso. Aí, a outra coisa que
eu te aconselho também, principalmente para quem quer estar no digital, esse exercício que eu passei para vocês serve para você que fala em público, não só no digital, mas para você que tem que lidar com pessoas no teu dia a dia, né? Se aproprie do conhecimento que você tem que transmitir, anota todas as dúvidas da sua audiência e se aproprie das respostas, né? Busca respostas, saiba, né? Esteja um passo à frente dela, para quando ela ter a dúvida, que ela for te perguntar, você já sabe o que responder com segurança, né? E com amor, com delicadeza. Porque quando você sente segurança, você consegue ser uma pessoa mais amorosa. Aí quando você não sabe, né, quando a pessoa te faz uma pergunta e você não sabe o que responder, aí você, aquele sentimento assim de culpa, né, ele aparece, aquele medo, ai, errei de novo, ai, não consigo. Então se aproprie desse conhecimento que você tem que transmitir, para que quando alguém te pergunta, você consiga responder. E se for uma coisa assim absurdamente que não passava nem pela tua cabeça que a pessoa ia perguntar, não sinta culpa, sabe? Fala para a pessoa, olha, no momento eu não tenho essa resposta, eu vou procurar, eu vou trazer para você, se comprometa, leve a resposta para a pessoa, para que ela consiga, né, ser atendida por você da forma ideal. Isso aconteceu comigo, eu fazia muito isso, né? Tipo, quando você trabalha numa instituição onde tem uma ISO, né, por exemplo, lá existem todos os processos, e esses processos é como se fosse um guia. Você vai ler todo esse guia, você vai ler sobre a tua função, você vai entender as pessoas que estão ali conectadas com o que você faz, e no momento que elas precisarem de você, dentro da tua função, dentro da tua especialidade, você vai ajudar ela, porque você sabe. E se você não souber e for competência sua, ou se você quer ajudar, porque ninguém pode, você vai ter propriedade para poder falar com essa pessoa com total segurança. Então, isso é uma coisa que você precisa se apegar, sabe? Para você conseguir. Porque quanto mais você você sabe do teu processo, né, de tudo que cerca a tua área, você consegue levar a solução para as pessoas e isso te deixa cada vez mais confiante. Quanto mais você ajuda pessoas, né, a tirar as dúvidas dela, mais você se apropria dessa sabedoria que tu tem. Porque você tem uma sabedoria que está aí guardada e que você não quer contar para ninguém porque você tem medo, né, você tem medo de dizer, né, porque você acha que o outro vai te julgar. E não é isso, tá? Você precisa trazer a sua mensagem para o mundo. Tem muita gente precisando do que você tem guardado. E eu acredito que você tem isso aí guardado e precisa transmitir. Às vezes você está em transição de carreira, né? Muita gente está transitando de carreira e está tudo bem também. É o momento de você descobrir aquele seu talento que você não conseguia executar porque você estava ocupada. Agora você está com tempo. Que tal você voltar a praticar aquele hobby e começar a falar dele para as pessoas, né? E começar a ajudar pessoas a fazer aquilo que você já sabe. Tem gente que não começa a falar no digital porque tem medo das pessoas roubar a ideia delas, né? Isso é um medo também que a gente tem que eliminar. Não tem que ter medo não de falar o que você sabe, porque do seu jeito só você sabe, né? Tem gente que conecta com você por causa do seu tom de voz, né? Por causa da forma com que você explica, por causa dos detalhes que você traz. Então, é único. Nós somos seres únicos. Você tem a sua característica, você tem o teu toque especial, só você sabe passar do seu jeito. Então, não tem que ter medo, não tem que ter medo de concorrência, coisa nenhuma. E você consegue, entende? Tem coisa que só você sabe e tá tudo bem. E se alguém te perguntar, o povo tá copiando minha ideia. Tá não, ele não consegue fazer igual você, tem espaço para todo mundo. Oi, querida, seja bem-vinda. A nossa live já está quase no finalzinho. E agora, gente, eu vou dar uma última super dica. Quem chegou agora, depois assista a live, vai ficar salva. E aí, vocês pratiquem esse exercício, vai ser muito bom, muito bom. E assim, eu acredito muito, né, que nós somos centelhas divinas e Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Então, ele é o cara. E se nós somos semelhança à imagem dele, nós também temos nossos superpoderes. A gente cria muita coisa. Olha, tanta de coisa que a gente cria. Olha em volta, tanta de coisa que você já criou. Entende? Então, aqui a última dica para você que quer atuar no digital, para a gente finalizar. Começa a registrar tudo que você faz, né? Faz um pequeno vídeo bem curtinho. Mostra ali na ala, por exemplo, ela pode mostrar quando que ela está comprando lá as malhas para fazer o trabalho dela, ela pode fazer um bumerangue mostrando, né, esse processo. Quando chegar um pacote com coisas que ela pediu pela internet, ela pode fotografar isso, mostrar o processo, né? Quando você mostra o processo, as pessoas se conectam mais. Então,
Esse é um exercício. E quando você se sentir mais segura ainda, você faz um story. Mostra, às vezes começa pela sua voz. Mostra um cantinho ali que você gosta muito. Esse é meu cantinho de trabalho. Fala para as pessoas que esse é seu cantinho de trabalho. E quando você não começar a se conectar assim com a tua própria voz, você não vai sair do lugar. Mas aí, quando você sentir, agora eu já tô gostando do meu tom de voz, eu acho que eu tô me sentindo mais segura. Aí você faz um story de você, mostra uma pecinha de alguma coisa. Olha, gente, que bonitinho que eu fiz e não sei o que, é muito legal. Sabe, as pessoas vão se conectando. E quanto mais as pessoas se conectam, elas começam a perguntar para você coisas sobre o que você faz. E aí você vai começar a responder essas pessoas. Quando você começar a responder essas pessoas, você vai ficar mais segura. E quando você ficar mais segura, você vai ver, você tá brilhando. E você nem percebeu que isso foi tão fácil para você. Então faça story, mesmo que você faça, hoje eu vou fazer um story mostrando uma coisa, aí você filma ali. Eu tenho na minha galeria, gente, sem mentira nenhuma, eu tenho na minha galeria uns 500 stories que eu já fiz e que eu não publiquei, né? Eu olho assim, não, acho que esse aqui ainda não vai não. Mas toda vez que eu revejo esses stories, eu tenho, assim, um insight tão poderoso de, nossa, como eu evoluí. Eu consigo, assim, ver o tanto que eu evoluí quando eu vejo os meus stories mais antigos, né? E eu falei, nossa, parabéns pra mim. E isso acontece com você também, você vai ver. É isso mesmo, né, Tayane? Tayane tem muita vergonha, mas a Tayane, ela é uma mulher brilhante também. Eu conheço a história dela, ela trabalha numa... Ela é empresária, né, de uma confecção de jeans. Gente, é um trabalho maravilhoso. Ela vem fazendo uns stories ali, né, mostra as peças, mas eu sinto assim, quando ela começar a mostrar ela mesmo, né, quando ela se apropriar da voz dela, ela vai ver o tanto que o resultado vai ser com muito mais conexão, né? Porque pessoas se conectam com pessoas. Se a gente entender isso, que pessoas conectam com pessoas, a gente vai querer vender mais o nosso produto, falar da nossa ideia. Não existe marketing nenhum que dê o resultado que você mesmo daria para o teu negócio, né? A tua voz, né? O teu carinho que você tem por aquilo que você faz. Então tudo isso é muito importante, tudo isso está enraizado aqui em você, do porquê que você faz, do teu propósito. E isso é o que conecta você com as outras pessoas. Gente, a nossa live já está chegando ao final. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Eu espero assim que isso tenha te ajudado, né? Que tenha virado uma chavinha aí. E eu espero ver vocês aqui online também, quando vocês se sentirem no seu tempo, tá? Sem pressa também, no seu tempo, quando você estiver bem para vir. A Ladeide falou, morro de vergonha de falar em público. Mas você vai perder esse medo também se for uma coisa que você quer, porque tudo que a nossa mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Começa a querer, começa a praticar e você vai conseguir. Eu quero te ver com o seu trabalho aí explodindo assim de coisa boa, vai ser uma maravilha. Oi, Geraldo, seja bem-vindo. Nossa live está acabando. A gente está falando aqui sobre o medo de falar em público, de transitar para o digital. Você já é um cara que está online tem um tempo, né? Trazendo para a galera aí. Que bom. Gente, então, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu posso ficar aqui mais uns 5 minutos, né? Já está batendo aqui 1 hora de live. Se ninguém tiver uma perguntinha, pode deixar depois lá nos comentários do vídeo, tá bom? Vou ficar muito feliz em poder responder vocês, porque quanto mais eu falo sobre alguma coisa que eu possa ajudar, mais eu aprendo, né? Eu lembro que os professores falavam isso, né? Que a gente aprende muito quando a gente está ensinando. Então é isso. Fiquem todos com Deus, pratiquem esse exercício, tá bom? Depois assista o vídeo de novo, reveja. E para quem depois quiser participar do grupo de mentoria, eu já estou com um grupo fechado, né? Provavelmente eu vou abrir outro, talvez no mês que vem. Lá no link da minha bio tem um campo que você pode se inscrever, tá? Lá vai ter um formulário, você pode colocar o seu e-mail, o seu nome, e lá tem algumas perguntinhas, e aí a gente pode, né, iniciar uma nova turma. Ainda não tem o valor da mentoria, tá bom? Eu estou aqui com 3 pessoas fazendo mentoria, então vou abrir um novo grupo somente no mês que vem. Grande beijo no coração. Fiquem com Deus, gente. Muita gratidão mesmo, viu?